Olá, caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso episódio especial sobre uma doença que é deveras impactante na vida de milhões de pessoas, a diabetes. Se nos seguem já me conhecem, para quem apenas chegou aqui, o meu nome é Catarina Valente, sou enfermeira e pretendo neste lugar ajudar a descomplicar alguns aspectos da saúde numa rotina mensal. Este é um espaço onde a saúde é levada a sério, mas com um toque de humor à mistura. Hoje temos uma convidada especialíssima, a enfermeira Helena Figueiredo, uma verdadeira acrobata do conhecimento e malabarista da ciência. Ela é enfermeira, especialista em enfermagem comunitária, doutoranda na área da diabetes e atualmente enfermeira no Hospital CUF Viseu. Preparem-se, porque hoje o circo é de açúcar. Vamos então desmistificar a diabetes? Bem-vinda. Obrigada, com certeza, vamos a isso. Queria agradecer, antes de mais, o convite para falar de um tema que tem a importância que tem, como já mencionaste, que é a diabetes. Espero ser útil e esclarecedora aos ouvintes deste podcast. Claro que sim, eu acho que é sempre útil termos aqui um tema tão impactante para tanta gente. Aliás, a nossa população sofre e vive com esse problema no dia-a-dia, milhares de pessoas, não é? Segundo aqui os dados da União Europeia, eu aproveito já para fazer aqui uma espécie de enquadramento. Temos então uma prevalência, uma taxa padronizada de 9,1% em adultos entre os 20 e os 79 anos. Portanto, é uma média bastante alta comparativamente à média europeia, que é de 6,2%, não é? Que é um pouco mais baixo. Não, em Portugal até já está mais, os últimos dados apontam para 14,1% nessa faixa etária. Sendo que a nível mundial estamos a falar de 10,5% de pessoas que vivem com diabetes e estamos a falar de uma tendência crescente. Portanto, estima-se que nos próximos 20 anos este número subirá a cerca de 45-46%, o que é realmente importante e preocupante. Em Portugal, então, estamos a falar de mais de 1 milhão de pessoas que vivem com diabetes e também sabemos outra coisa, sabemos que mais de 50% não sabem que têm diabetes, não estão diagnosticadas essas pessoas. Portanto, daí a importância de falarmos sobre este tema, quer para as pessoas que já estão diagnosticadas e que vivem com diabetes e que têm de implementar todos os cuidados que iremos falar também já a seguir, quer para promover uma coisa que é importante e que se defende, que é o diagnóstico precoce, portanto, diagnosticar o mais cedo possível, até porque muitas vezes, quando a diabetes é diagnosticada, já vai com muitos anos de evolução, já temos mais de 50% das pessoas que são diagnosticadas já têm lesões a nível dos órgãos e tecidos, quando chegam ao momento diagnóstico. Portanto, o diagnóstico precoce é essencial, e os rastreios, portanto, quando há rastreios é importante que as pessoas vão aderindo aos mesmos para que se detecte o mais cedo possível nestes tais mais de 50% de pessoas que não sabem, que andam com ela, mas que ainda não têm aquela sintomatologia até que possa até trazer alguma consequência mais visível ou mais impactante. Muitas vezes, a diabetes é geralmente bastante assintomática até determinado ponto. Portanto, Então, agora vamos fazer aqui um ponto da situação no fundo. Porque a verdade é que toda a gente já ouviu falar do que é diabetes. Sim. Todos nós sabemos e temos um familiar ou alguém que nos é próximo que ou tem, ou teve, ou foi ao médico e alguém lhe disse, veja lá, diabetes, o açúcar. Mas afinal, como é que poderíamos definir a diabetes assim para que possamos entender o que é afeta, que órgão trata, que problemas é que nos diz? Sim, a diabetes é bastante, aos nossos ouvidos, não é? Ao ouvido das pessoas, é uma doença que às vezes até pode ser um bocado banalizada, não é? Portanto, e é isso que também é um dos problemas com os quais lidamos, penso eu, na minha perspectiva e na minha experiência, a nível do acompanhamento destas pessoas. Às vezes há uma banalização do que é e do impacto que pode ter na saúde e bem-estar das pessoas a diabetes. A diabetes é basicamente, e de uma forma muito resumida, uma doença metabólica, é uma doença crónica, em que há um problema com a produção de insulina pelo pâncreas, ou há um problema com a produção de insulina ou com a utilização desta mesma insulina pelas células do nosso corpo. O que leva a que haja excesso de açúcar na nossa corrente sanguínea, no nosso organismo. Portanto, a insulina é, digamos assim, a chave que transporta o açúcar, fonte de energia, para as células. Quando este processo não está a funcionar bem, há excesso de açúcar no sangue e há depois todo o problema que vai afetar também os tecidos e órgãos pelo déficit dessa fonte de energia.
Portanto, basicamente, a diabetes é definida desta forma, certo? Depois há vários tipos de diabetes, não sei se queres que já fala um bocadinho. Podemos já abordá-las, na verdade, porque este é o princípio básico e muito bem como estavas a dizer, de uma forma simplista. Portanto, não é só comer, eu não como açúcar e afinal fica tudo bem, não é isso, eu não como bolos e eu vou ficar sem diabetes, não é assim, pois não? Mas temos então vários tipos de diabetes tipo 1 definida, diabetes tipo 2 e até pré-diabetes. Sim, é gestacional, etc. Pronto, as principais são realmente a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é a mais prevalente, 90% das pessoas com diabetes têm diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é característica de uma faixa etária mais jovem, não é? De crianças e jovens, e neste caso não há uma componente hereditária, pelo menos comprovada, pelo que se sabe hoje em dia, e há uma falência completa na produção de insulina. Portanto, a única solução neste caso é mesmo a administração de insulina a estas pessoas, a estes jovens e crianças. A diabetes tipo 2 já é um bocadinho diferente, já tem outras componentes e fatores de risco, e a hereditariedade aqui já tem um papel mais importante, mas também o sedentarismo, a obesidade, os estilos de vida. Portanto, e como nós todos percebemos, pelos tempos que correm, os nossos estilos de vida são muito propensos a que aumente realmente o número de diabéticos tipo 2, e são os que realmente acompanhamos em maior escala nas nossas consultas, nomeadamente nas consultas em que eu trabalho e acompanho. Quando é que o nosso corpo começa a dar assim um sinal de que a glicose ou o açúcar no sangue está assim a ficar fora da linha do trapézio e a entrar ali em princípios... É a hiperglicemia, não é? É variável em termos de quando é que poderá dar esse sinal, mas portanto, os sintomas mais característicos e que as pessoas manifestam quando chegam à consulta é o emagrecimento súbito, terem muita sede, terem a boca seca, irem à casa de banho mais frequentemente. Portanto, são as características que realmente, ou os sintomas que as pessoas terem muita fome, uma fome excessiva, não é? Portanto, e sentirem-se fracas, a fraqueza, são as características, são os sintomas mais comuns da diabetes. Portanto, são estes os sinais que as pessoas devem estar alerta e devem procurar identificar e no caso de existirem, de estarem presentes, procurar realmente acompanhamento médico e verificar se poderá ser outra coisa qualquer, mas se é ou não diabetes. Então, nesse caso, a recomendação é ter um destes sintomas. Obviamente pode ser mascarada por uma outra situação, mas ir ao médico e avaliar e fazer análise de sangue, é isso? Pedir então acompanhamento geral para depois poderem ali verificar, fazerem um histórico para perceber. Sim, rotinamente os médicos já pedem a glicémia, já integra as análises de rotina normalmente, portanto já há mas nem toda a gente faz análises rotineiramente ou frequentemente, portanto sim, se houver estes sintomas, uma história familiar positiva, todas estas questões, sim, devem procurar verificar se será ou não uma diabetes. Como é que nós, então, tendo em conta que agora depois de passarmos este primeiro início, esta situação inicial, e temos ali uma pessoa com pré-diabetes, ou aparentemente com alguma sintomatologia, como é que vamos fazer? É uma sentença de morte? É uma sentença de... Pois, não, é uma também, prisão? lá está, também há que desmistificar esta questão, porque a diabetes, e como nós estávamos a falar, e vamos falar, não é de descurar, não se pode descurar, não se pode banalizar. Pode ter consequências menos positivas a longo prazo, portanto as complicações da diabetes, que é o que se pretende. Um dos principais objetivos do tratamento da diabetes é realmente prevenir ou atrasar o aparecimento de complicações, não é? Mas realmente procurar identificar, fazer os rastreios inerentes às complicações da diabetes e depois ser acompanhado. Portanto, não é uma sentença de morte, é algo que as pessoas muitas vezes também
também tem essa perspectiva no sentido da dieta restrita, não é? Portanto, aquele mito lá está, da dieta restrita, e não, é realmente uma doença importante, tem de ser tratada e tem de ser acompanhada e tem de ser vigiada regularmente, mas com o devido acompanhamento consegue-se ter uma vida, obviamente, com qualidade de vida, com bem-estar, que é o que se pretende em primeiro lugar, né? Primariamente é realmente ter qualidade de vida e viver realmente com bem-estar físico e psicológico, que também afeta obviamente um diagnóstico de diabetes, afeta obviamente a nível físico e a nível psicológico. Portanto, temos de estar atentos a todas essas questões e nós tentamos realmente informar as pessoas, capacitar as pessoas para que elas possam gerir da melhor forma esta doença, que é o fundamental no tratamento e acompanhamento da diabetes, mas depois também procurar que, por exemplo, nomeadamente a nível da alimentação, eu costumo dizer às pessoas, aos nossos utentes, aos nossos clientes, que a alimentação que têm de ter, na verdade, e quando vão acompanhados pelo cônjuge ou etc., na verdade, pode-se estender para a família toda, porque na verdade não é restritiva ao ponto de ser só para aquela pessoa, portanto, e isso acaba por ser positivo também na vivência da diabetes, não é? Claro. Viver uma situação que ocorreu, mas também com um acompanhamento e o apoio familiar, que acaba por facilitar ali um bocadinho, sim, não é? Porque a diabetes afeta não só a pessoa, depois afeta também a família, afeta a comunidade, não é? Portanto, há pouco falavas de quais são aquelas situações que fazemos de rastreio aos diabetes, à pessoa com diabetes, não aos diabetes, mas à pessoa com diabetes, e que podemos aqui também abordar. Quais é que seriam aqueles rastreios? Em termos de complicações? Sim, de complicações. No fundo, a pessoa tem diabetes, tem alguma complicação ou pode vir a ter. O que é que deve estar a monitorizar constantemente para não chegar a uma situação mais complicada? Portanto, as complicações da diabetes dividem-se também de uma forma resumida em micro e macrovasculares. As microvasculares afetam os olhos, os rins, a nível dos nervos periféricos. As macrovasculares depois afetam a nível cerebral, o risco de AVC, não é? A nível cardíaco também, de doença coronária, e a nível vascular periférico. Portanto, nós fazemos, em termos de acompanhamento da diabetes, rastreios de todas estas complicações, para, obviamente, detectar o mais precocemente possível essas possíveis complicações. A retinografia é feita regularmente, a nível das análises sanguíneas aos valores, aos rins, é feita regularmente, os pés, não é? A avaliação do pé deve ser feita, havendo baixo risco, deve ser feita anualmente, portanto, e sempre que houver essa necessidade. Portanto, todo este acompanhamento e estes rastreios são pilares do acompanhamento do doente com diabetes. Portanto, em termos de tratamento e acompanhamento, há aqui vários pilares. A alimentação, como eu disse, a alimentação saudável, equilibrada, não é demasiado restritiva, portanto é uma alimentação que na verdade quase que era o que todos nós deveríamos ter. Procuramos dar algumas dicas e algumas informações e portanto como é que a pessoa se deve alimentar, de que forma. Muitas vezes há necessidade de referenciar para nutricionista, portanto a diabetes tem de ser acompanhada de forma multidisciplinar, também é importante, portanto esta questão. Muitas vezes encaminhamos realmente para nutricionista. Portanto, depois a atividade física regular, a medicação que entretanto também nos últimos anos tem evoluído de forma exponencial, e hoje temos opções terapêuticas fantásticas que não tínhamos há alguns anos atrás, e depois os rastreios, portanto o acompanhamento das complicações e os rastreios ao nível das complicações que possam advir da diabetes. Portanto, são estes basicamente os pilares do acompanhamento da pessoa que vive com diabetes. O exercício físico. A atividade física regular. Sempre? Sim. Não há problema, porque há também esta questão, não é? Muitas vezes dizem, não, porque agora tenho diabetes e depois isto vai me dar, eu vou fazer exercício e vai baixar muito e depois não consigo e depois... Sim. Como é que podemos gerir isto para uma pessoa que até tem uma atividade? Como é que se faz? Como é que se diz a uma pessoa que vai querer fazer exercício e que vai ter que gerir isto? A atividade física regular é fundamental, é um dos pilares, como eu mencionei há pouco, é um dos pilares do tratamento da pessoa com diabetes, e é algo que tem de estar incutido na sua
sua rotina diária, semanal, portanto, e nós começamos se calhar a maior parte das pessoas, lá está, pelo estilo de vida mais sedentário, etc., habitualmente não fazem atividade física regular, exercício físico, então nós tentamos sempre, obviamente, incentivar e deve ser estabelecer objetivos que sejam para a pessoa individualizados, não é? Adaptado também a outras possíveis complicações e constrangimentos que a pessoa possa ter, ao estilo de vida, onde é que ela vive, que opções é que tem à sua disponibilidade na comunidade, se há uma piscina, se há aulas de ginástica, se há aulas de dança. Nós procuramos explorar um bocadinho porque todas tudo isto é atividade física, não é? Portanto, as caminhadas, ter uma passadeira lá em casa, portanto, nós tentamos que realmente a atividade física seja parte integrante da vida da pessoa, regularmente, de uma forma progressiva, começar aos poucos, não é? Mas também adaptada e ajustada ao estilo de vida da pessoa e às preferências da pessoa. Sim, é um trabalho que também faz parte das nossas consultas, esse acompanhamento e esse direcionamento em termos de atividade física. Mas sim, as pessoas devem integrar a atividade física de alguma forma. Tem benefícios a todos os níveis, não é só depois na gestão da diabetes, saúde mental, etc. Isso está tudo ligado, não é? Acaba por estar tudo ligado e nós tentamos sempre abordar todas essas questões. É verdade, já fizemos aqui alguns episódios sobre a saúde mental e uma das coisas sempre era o exercício físico, também vinha sempre ali, transversal a todos e, portanto, aí, sem dúvida, a recomendação da enfermeira Helena, a recomendação de todos os profissionais nós. De saúde. Acho que toda a gente que nos ouve também já sabe isso. Eu acho que nós nunca é demais de reforçar. A alimentação, o exercício físico, portanto, são os estilos de vida, lá está. Mas a alimentação hoje em dia também é complicada, porque nós vemos a quantidade de açúcares que estão mascarados em muitas coisas. Sim. Como é que podemos gerir isto? É preciso conhecer bem, é preciso, lá está a capacitação dos doentes, é preciso que eles conheçam bem os alimentos, que saibam bem fazer as suas refeições de uma forma bastante equilibrada, bastante nutritiva, claro. Portanto, isto é um trabalho também que se vai fazendo após um diagnóstico, não é? Uma diabetes inaugural é um trabalho, depois de explicar o que é diabetes, as complicações e aquelas questões mais básicas, depois partir para todas estas questões pouco a pouco, de forma que as pessoas saibam gerir. A autogestão da pessoa que vive com diabetes é essencial. A pessoa que vive com diabetes é a parte integrante da equipa, do processo. Tem de ser e só pode ser dessa forma, não é? Portanto, a pessoa é que tem de gerir todos os dias a sua alimentação, o seu exercício físico. Nós não estamos lá, não é? Portanto, é a própria pessoa que é o seu próprio médico, o seu próprio enfermeiro no dia a dia. E na diabetes, como em muitas doenças crónicas, não é? Isto é essencial. Ok. Olha, então agora, e que falamos aqui de uma série de coisas, eu sei que tu és a pessoa que está nesta linha da frente da investigação também da diabetes, obviamente. Então, uma parte mais pessoal é estás a desenvolver o doutoramento nesta área, nesta linha. Como é que é isto aqui da investigação e do enfoque em termos das práticas para melhorar então, na verdade, depois o processo de vida destas pessoas com diabetes? Qual é que é o teu projeto? Conta-nos um pouco sobre isso e explora-nos aqui um pouco também. Ora bem, pronto, eu ingressei realmente no doutoramento em Coimbra, no primeiro doutoramento em Coimbra, em 2022, estou agora no terceiro ano, e já com uma ideia pré-concebida que era nesta temática da diabetes que eu queria trabalhar. Portanto, já ia bem consciente de qual era o meu interesse. Isto só para explicar de onde é que veio o interesse realmente. Eu já sou enfermeira há 21 anos, salvo erro, já passou muito tempo, e quando comecei a trabalhar precisamente num centro de saúde, e trabalhávamos muito com pessoas com diabetes. Depois a minha vida profissional deu imensas voltas, etc. Mas 20 anos depois volto a trabalhar com pessoas que vivem com diabetes, agora no Hospital Cofiseu, como mencionaste. Foi criada a unidade de diabetes em 2022, que eu integro, e começo a trabalhar novamente com estes utentes. E percebi que passados 20 anos as coisas não estavam bem e havia muito trabalho para fazer. E isso realmente inquietou-me, não é? Inquietou-me como é que passados 20 anos
a incidência da diabetes continua e a prevalência continua a crescer, as pessoas continuam a ter dificuldades na gestão da diabetes, aos vários níveis que eu já falei, da alimentação, do exercício físico, da terapêutica, da insulina, não é? Portanto, o acondicionamento, a administração, todas as técnicas, portanto, continuava a haver, eu às vezes brinco e digo, vou escrever um livro com este, porque são imensas situações bastante caricadas, pontos que nos passam pelas mãos, e eu comecei a perceber, mas porquê que isto está, o que é que falhou? O que é que falhou aqui no meio em 20 e tal anos, pronto, e muitos mais, obviamente, que já teriam passado a lidar com a diabetes. E então, daí o meu interesse na área da diabetes, só para te explicar realmente de onde é que vem. E depois tive conhecimento, não é, no decorrer do doutoramento, de uma abordagem metodológica, que é a pesquisação participativa em saúde, e eu pensei, não, isto faz-me todo sentido, não é? As pessoas têm de fazer parte da solução, não é? As pessoas têm de colaborar, têm de ser co-criadores, têm de co-criar a solução para este problema, e daí, lá está, daí veio o meu tema de trabalho, viver com a diabetes tipo 2, co-criação de um programa por pares pelas próprias pessoas, e isto tudo porque está estudado, isto está cientificamente, há evidência neste sentido, que a intervenção de pares, que é uma mais-valia, não é? Uhum. Portanto, grupos de pares, e a autogestão da diabetes e a capacitação das pessoas com diabetes é primordial. Daí vem o meu tema, daí vem o meu trabalho. Portanto, estou a fazer realmente esse trabalho. As áreas de incidência assim, do trabalho é Vila Nova de Paiva e Vozela, na comunidade. E vamos ver o que sai dali em termos de resultado, mas temos estado a trabalhar. Estamos muito contentes e estamos muito felizes porque também parte aqui da nossa área de Viseu, portanto também é mais uma mais-valia para a população e, portanto, resultados esperamos muito bons para aqui gestão da diabetes e gestão da pessoa com a diabetes. Mudando outra vez o foco, mas nunca deixando a linha do nosso tema, mitos ou verdades? Vamos lá aqui olhar para isto e ver se, lançando uma pergunta, ou eu digo uma frase e depois tu dizes se é mito ou verdade e ajuda-nos um bocadinho a perceber. Vamos lá ver. Então, frase número 1. Quem tem diabetes nunca mais pode comer doces. É mito. É mito? E porquê? É mito. E eu já tinha mencionado isto da restrição da dieta. Pode, com os devidos ajustes e cuidados, lá está. Obviamente, se houver uma festa de anos, era o que faltava, as pessoas não poderem comer uma fatia de bolo. Agora não são 2 ou 3. E idealmente após a refeição principal, cortamos um bocadinho os hidratos de carbono na batata, no arroz, etc. Fazemos estes truques. Sim, mas pode comer doces, ocasionalmente, obviamente, de uma forma ajustada. Mas sim, é um mito. Não todos os dias? Ou todos os dias posso comer um docinho? Não convém assim todos os dias, mas isso também é enorme. Eu estou aqui só a tentar pôr-me na parte do doente diabético. Do doente. Não, tem de ter algum cuidado, tem de perceber também de onde é que vêm os açúcares, não é? O açúcar também vem dos doces. O açúcar refinado, mas depois vem também da fruta, lá está, e nós também temos de ter algum cuidado com a ingestão de fruta, com os hidratos de carbono, os amidos, não é? As batatas, o arroz, e nós tentamos fazer essa clarificação para a pessoa, para ela realmente saber fazer essa gestão no dia a dia. Então, e agora é esta: diabetes tipo 2 só acontece em pessoas mais velhas? Não, também não. Pronto, e cada vez menos, atenção. E cada vez menos. A idade mais ou menos de diagnóstico rondará os 40 anos, mas aparece bastante mais cedo, cada vez mais. Pronto. Causada muitas vezes também, se calhar, por estes tipos de alimentação sim. que possam aqui. Estilos de vida, incluindo tudo que já falamos, a alimentação, o sedentarismo, pronto, a falta de prática de exercício físico. Ok. Olha, esta que eu acho muito curiosa. A insulina vicia? Não. Também não. Não. Mito, não é? Mito. A insulina, lá está, como eu falo, na diabetes tipo 1 é essencial, não é? Portanto, se não há, tem de se repor. A única forma hoje aqui que temos ainda hoje é através das injeções ou através das bombas, pronto, mas é a forma injetável, não há insulina ainda a nível
oral. Na diabetes tipo 2, depende da situação, depende quando é que há necessidade de tomar realmente, de administrar a insulina, mas não vicia, não. Nada disso, sem medo da agulhinha. Sim, há esse mito, não é? As pessoas tendem a relacionar a insulina com uma fase mais terminal da diabetes, portanto há assim alguns receios, há o receio também das picadas, etc. Hoje em dia, lá está, a evolução tem sido tecnológica e terapêutica tem sido fantástica. Hoje em dia as próprias agulhas são minúsculas, portanto há toda uma desmistificação que nós em consulta também temos de fazer. Olha, muito bem. Estes eram umas 3 frasezinhas só para também lembrar aqui que não há respostas assim, há muitos mitos ainda causados por isto, há muitas ideias pré-concebidas que também não são verdade. Helena, alguma mensagem final para as nossas pessoas que nos ouvem, que possam pensar um dia possam ser diabéticas, ou que já são, ou que têm alguém na família, algum conselho? Voltando realmente ao início, é muito prevalente, tem um impacto importante na saúde das pessoas, mas não é nenhuma sentença de morte, não pode ser. E há formas cada vez mais desenvolvidas e menos penosas para as pessoas para lidar com a doença, não é? Portanto, mas o que é importante, fundamentalmente, é realmente ser acompanhado e ser vigiado. E ter bem presente todos estes aspectos que têm de estar presentes, a alimentação, o exercício, a terapêutica, tudo o resto, têm de estar presentes no dia-a-dia. Ok. Olha, muito obrigada. Sabes que o tempo aqui corre e quando damos conta acabou. Foi um gosto ter-te connosco. É um gosto ter aqui pessoas que possam falar da diabetes ou com outras situações de saúde que nos possam alertar para uma série de coisas. E, portanto, nós temos sempre este prazer enorme de partilhar isto com todos e com aqueles que nos ouvem. Portanto, terminamos com este espetáculo que hoje ficou por aqui, do Cinho de Cinho de Cinho. Falamos sobre a diabetes com a mestria de quem anda na corda bamba do conhecimento e com a leveza de quem sabe falar de saúde pode ser e deve ser um pouco divertido, alegre, também com alguma noção, mas sempre de forma leve. Um grande aplauso para ti, por nos ter estado aqui a acompanhar e a desmontar mitos, equilibrar a informação e pôr açúcar no sítio certo. Pronto. Hoje terminamos. Nunca é demais lembrar os nossos ouvintes que nos seguirem nas plataformas digitais e alimentarem o nosso trabalho. Basta por isso seguirem e pesquisarem por Circo a Vapor e facilmente nos encontram. Também nunca é demais relembrar as nossas rádios que amavelmente transmitem as nossas conversas em diferentes horários, como é o caso da Rádio Alive, do Sátão, da Rádio Escuro de Vila Nova de Paiva, da Rádio Ribatávora do Moimenta da Beira, da Rádio Antena Livre de Gouveia, na VFM de Vozela, na Rádio Clube do Armamar e na Rádio Douro Nacional. Muito obrigada a todos. Voltamos em breve com mais saúde, mais conversa boa. Este é o podcast Circo a Vapor, o podcast de conversas soltas sobre o mundo da saúde construído com sonoplastia de António Arete.